Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now. A primeira vez que a Bíblia menciona a palavra igreja é nas palavras de Cristo em Mateus 16, verso 18. E também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há nesta palavra algo a tomar em conta. Jesus não disse edificarei uma igreja, mas ele disse a minha igreja. Quando ele diz a minha igreja, é porque o termo igreja era conhecido pelos seus discípulos. Em consequência, naquela época já existia o termo igreja, ou a palavra igreja. Igreja vem da palavra grega eclésia. A palavra ek significa fora de, eclésia significa chamar. O conjunto significa os chamados fora de. Devemos entender que no tempo de Jesus, o Império Romano é a que dominava o mundo. E a língua grega chamada grego koiné, ou grego falado, diferente do grego escrito, é a que era a língua oficial da região. A particularidade dos romanos é que não ensinavam nem a sua língua, nem a sua cultura nos povos colonizados. Porém, recebiam as culturas, religiões, línguas daqueles países colonizados e as aperfeiçoavam. Roma dava a Pax Romana, ou a paz romana, aos países que pagavam um tributo a César como condição a uma liberdade de culto e de ação. Significa que poderias adorar qualquer Deus que quiser ou ter liberdade de culto na única condição de pagar imposto a César. É por essa razão que tentaram a Jesus em Lucas 20, verso 22, lhe fazendo a seguinte pergunta: é-nos lícito pagar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a efígie e a inscrição? Responderam-lhe: de César. Disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eclésia era uma palavra usada pelos gregos quando tinham de reunir uma assembleia dos cidadãos a fim de discutirem sobre as leis do país. Mais tarde, essa palavra foi transferida para toda a Assembleia Popular. O judaísmo helenista chama Eclésia Assembleia do povo de Israel sobre o altar de Deus. O judaísmo helenista se refere aos judeus da diáspora, ou um pouco comparado aos que chamam de regressados. Portanto, Jesus usa essa palavra para chamar o seu povo fora. Mas a pergunta é: fora de quê? Assunto de outra conversa. Ele usa o tempo futuro, edificarei, para dizer que a igreja dele ainda não está naquele momento edificada. Outra coisa, ele diz que ele e não outra pessoa, somente ele edificará a sua igreja. E vemos alguns dias depois o começo da edificação da tal igreja na cruz com a morte de Cristo.
De fato, esse ato de cruz foi tão bem premeditado por Deus que ele nos a revelou na formação da Eva. Vemos Adão sendo adormecido, o que se compara à morte de Cristo, sabendo que Jesus compara a morte com o sono em algumas parábolas. E o retirar a costela de Adão é comparado ao transpassar de Cristo com uma lança. Enfim, o acordar de Adão é comparado à ressurreição de Cristo. Pode-se conferir em 1 Coríntios, verso 15. A morte e a ressurreição de Cristo nos leva a recolher mais informações sobre a história da Igreja nos Atos dos Apóstolos, que tem uma imagem mais ampla. O livro dos Atos foi escrito por volta dos anos 60 depois de Cristo por um médico grego chamado Lucas. No contrário do que muitos podem pensar, Lucas não era um apóstolo de Cristo, porém ele era cristão e acompanhou o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens. Este médico teve um comportamento muito louvável que, infelizmente, não é tomado como exemplo para muitos cristãos dessa época. Qual é esse comportamento? É de, depois de ter conhecido o Evangelho, Lucas não se limitou às palavras que lhe tinham sido transmitidas. Antes, ele pesquisou, como diz ele em Lucas 1, verso 1 a 4, examinou exatamente todos os fatos da vida de Cristo para testificar que foram reais. O que admiro com muitos homens sem entendimento e incircuncisos do coração é o seguinte: ou rejeitam o Evangelho sem antes a examinarem, tornando-se indignos da alegria vindoura, ou aceitam sem verificar, tornando-se deste jeito escravo dos homens mal intencionados. Lendo Atos 1, verso 8, vemos uma das particularidades da Igreja e uma recomendação. Os membros da Igreja são testemunha de Jesus Cristo, como está confirmado nos Evangelhos de Lucas, capítulo 24, verso 48, João 15, 27 e em Atos 2, verso 32. Alguém que diz fazer parte da Igreja de Cristo e diz não ser testemunha de Jesus Cristo, convém-lhe fazer a seguinte pergunta: de que igreja fazes parte? Pois os gregos usavam a palavra igreja para chamar o povo fora. Jesus usou a mesma palavra para chamar o povo dele fora do mundo. Portanto, de que chamado a tal pessoa se refere? Dos gregos ou de Cristo? Dos romanos ou de Cristo? Dos israelitas ou de Cristo? Da sua denominação religiosa ou de Cristo? Se não fazes parte da Igreja de Cristo, é óbvio que fazes parte de uma mundana e diabólica. Se não fores discípulo de Cristo, saiba que não pertences ao Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac. Outra pergunta: será que essa pessoa é cristã? Pois cristão é aquele que é comparado a Cristo, aquele que segue os passos de Cristo, um discípulo que completou os ensinamentos de Cristo. Conferem Lucas 6, verso 40. Vamos ler essa passagem, Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós outros, e ser-me-eis testemunhas, assim em Jerusalém, como em toda a Judeia e na Samaria e até os confins da terra. A recomendação que foi dada aos discípulos é de serem testemunhas, primeiro em Jerusalém, capital da Judeia, em seguida na Judeia,
depois na Samaria e enfim nas extremidades da terra. Foi o que eles fizeram, assim que confirmaremos na nossa caminhada no livro dos Atos. Em Atos 1, verso 15 a 26, vemos os apóstolos se preocuparem de algo muito importante para eles: a necessidade de completar o número 12. De fato, o número 12 é o número que representa os fundamentos, de modo que a nação israelita é fundada por 12 patriarcas. Os fundamentos dos altares levantados em honra do Senhor tinham que ter obrigatoriamente 12 pedras. A Jerusalém Celestial é constituída de 12 portas e 12 pilares, nas quais estão inscritos os nomes dos 12 apóstolos. É óbvio que os apóstolos tinham de ser 12. Esta revelação é muito importante para nós, a fim de não nos enganarmos e para saber exatamente onde devemos cultuar. Sabemos pelas Escrituras que a lei é a sombra da graça, e este a sombra do que há de vir, o milênio. Quero por isso dizer que o tabernáculo era sombra da igreja, e a igreja é a sombra da Nova Jerusalém. Lendo com atenção Apocalipse 21, verso 9 a 14, descobrimos as características da Nova Jerusalém. Elas nos revelam as exigências de Deus quanto à igreja. As características da Nova Jerusalém têm por fundamento o número 12. 12 portas nas quais têm inscritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, que demonstram que a salvação vem dos judeus. A salvação é somente Jesus Cristo. Ele, e somente Ele, é a base sobre a qual todos os edificadores devem se apoiar. João 4:22, Lucas 6:46 a 49, Lucas 20:17 a 18, Atos 4, verso 11 é a seguir, Hebreus 7:14. A muralha da cidade tem 12 pilares, e nelas estão inscritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, para mostrar que a igreja está assentada nos fundamentos ou ensinamento dos 12 apóstolos de Cristo, aqueles que viram a Cristo e cujos frutos dos seus apostolados foram visivelmente aprovados. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 1 a 2, 1 Coríntios 15, verso 9. Com relação aos ensinamentos que eles deram, Paulo nos fala em Efésios 2, verso 20. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. No verso 8 de Gálatas 1, ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Que ousadia e que confiança esse irmão teve! Nem mesmo um anjo do céu. Hoje, triste e assustador é de constatar o número tão grande de fiéis que acreditam em muitos salvadores que vêm de muitos sítios e pregam outros evangelhos, colocam outros fundamentos que os apóstolos não colocaram. Infelizmente, os que se dizem cristãos não os chamam de anátemas, nem lhes expulsam, mas lhes acolhem e lhes aceitam com muita facilidade, com a razão de que não se deve julgar para não sermos julgados. Que pensamento parvo! Se você que é cristão não julga e não discernes o verdadeiro do falso, que tipo de cristão és?
Se não fizeres, sabes quem o fará na tua conta? Não é o diabo, não, porque ele já sabe e quer mesmo que a mentira permaneça em ti. Quem o fará é Cristo, que jamais será o teu advogado, mas o teu juízo. Continua brincando e ignorando a sua palavra. É necessário considerar a Bíblia como a única fonte onde podemos achar os tais fundamentos dos apóstolos e não nos quaisquer personagem vindo com orações dos anjos, nem mesmo pelos anjos. No início de Atos 2, vemos o nascimento da igreja. Línguas diferentes lhes foram dadas para evangelizar e 3.000 pessoas são convertidas no mesmo dia. Aqueles que receberam a palavra com um coração honesto e bom. Lucas 8,15. Portanto, quem não receber a palavra de Cristo com o coração honesto e bom, não deve se imaginar fazer parte da igreja de Jesus Cristo. No fim do Atos 2, vemos que eles estavam todos no mesmo lugar e tinham tudo em comum, como uma família, e o amor não faltava, pois estava abundante nos corações deles, pois vendiam os seus bens e compartilhavam a todos segundo as necessidades de cada um. Não eram gananciosos, nem avarentos ou atraídos pelas riquezas, como é o costume de muitos que se dizem cristãos na nossa era. Hoje, a predicação que está no top 1 é o evangelho da prosperidade e o dízimo. Todos querem somente saber como prosperar na vida e como o seu negócio irá frutificar. Estão a ensinar como amar a Deus Mamon, ensinamentos que não faziam parte das doutrinas dos apóstolos, e isso não faz parte das nossas preocupações. Os apóstolos insistiam na simplicidade e no contentamento. Leiam Mateus 6, 19 e 34. Leiam Mateus 16, verso 26. E leiam 1 de Timóteo 6, 3 a 10. O que está ali escrito? Será que essas palavras nos ensinam a amar o dinheiro ou a amar Mamon? Sobre o que estão insistindo os pastores de hoje? Digam-me, sobre que tipo de fundamentos os pastores de hoje estão vos edificando? Que tipo de predicação cristã estás a aceitar? Diga-me, por favor. E qual eram os ensinamentos dados pelos apóstolos de Cristo? No verso 46 de Atos 2, diz que eles perseveravam todos os dias unânimes no templo. Não faziam do sábado dia de adoração, mas o dia de adoração era todos os dias. E partilhavam a ceia do Senhor de casa em casa com alegria, como era de costume na época. Hoje a ceia é algo mistificado. A Santa Ceia que é tomada hoje nas igrejas não vem da ceia do Senhor. Creiam-me ou não, mas tenho de o dizer, é uma cópia da hóstia católica e este é somente uma adoração ao Deus Sol. Abram os olhos, filhos de Deus, não vejam a diferença com o que está escrito. No capítulo 3, um coxo é curado. Estranho. Não se vê nem Pedro, nem João pedindo dinheiro a alguém, nem se vangloriam deste milagre, nem fazem qualquer tipo de publicidade deles, mas dão glória a Deus e aproveitam da ocasião para pregar ao povo. Se fossem os pastores desta era, fariam publicação para ali, publicação para aqui, somente para eles. E nesta publicação não vai ver nenhum nome de Jesus Cristo lá escrito, mas os nomes deles e o título do que eles precisam, o título para atrair mais gente na igreja deles e somente para retirarem dinheiro. Naquela época e naquela região havia dois tipos de pensamentos opostos. O pensamento grego, baseado na filosofia e na religião pagã, e o pensamento semita,
ou judaica, baseada na lei e na tradição dos homens. Ora, os helenistas eram judeus que tinham um pensamento grego. É por essa razão que eram menosprezados, também por causa da implicação deles na guerra dos Macabeus. Paulo, em Colossenses 2, verso 8, adverte aos santos a não abraçar tanto a filosofia, que vem dos gregos, nem o judaísmo, cuja base é a tradição dos homens e os rudimentos do mundo. Mateus 15, verso 6 e Hebreus 9 fala disso. Paulo insiste que temos que abraçar somente a Cristo e nada mais. Hoje, esses dois pensamentos entraram na igreja e fazem parte dos ensinamentos em todas as escolas pastorais ou teológico. Um teólogo deve pensar como um filósofo e não se pode pensar a salvação sem os rudimentos deste mundo. O púlpito, o templo, o dízimo, o dinheiro, as cadeiras, os instrumentos musicais e outros. Vemos que todo serviço feito para Deus deve ser guiado pelo Espírito. Nos nossos dias, para preencher o ministério, tinha de ver o teu nível social. Se fores socialmente rico, vais ocupar um cargo importante. Se fores socialmente pobre, ocuparás o cargo de varrer a igreja ou de levantar a pasta do teu pastor. Atos 7. Dos milagres que acontecia por meio dos irmãos em Cristo, os religiosos, não os romanos, nem os pagãos, mas os religiosos, por inveja, mataram a Estevão, conforme Caim matou Abel, e começou a primeira grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. A primeira perseguição contra a igreja de Cristo não vem dos pagãos ou dos incrédulos, nem dos romanos, mas vem dos religiosos, aqueles que dizem ser os verdadeiros adoradores de Deus. Isso lembra a passagem que Jesus diz em João, capítulo 16, verso 2. Vem a hora em que qualquer que vos matar pensará oferecer culto a Deus. Porém, como está escrito, Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 3,19. Eles perseguiram a igreja e Deus lhes espalhou em todos os lugares do mundo para evangelizar, a fim de cumprirem com as recomendações de Cristo. Que recomendações? E evangelizar primeiramente em Jerusalém, depois na Judeia e na Samaria e depois nos confins da terra. Alguns irmãos como Filipe foram para Samaria. O que é Samaria? Do hebraico, Shomavon, e do grego, Samaria, montanha da vigia. Situada em atual Cisjordânia, cidade fundada por Omri, rei de Israel, e tornou-se a capital do Reino do Norte. A cidade foi tomada por Salmanasar, rei da Assíria, sob o reinado de Oseia, rei de Israel. Depois de ter tomado a Samaria, Salmanasar trouxe gente de muitos países para viverem e se misturar naquela cidade, o que causou uma grande separação com os judeus e fez com que o povo da Samaria seja considerado como estrangeiro pelos israelitas. E não só, também porque a Samaria construiu outro templo, emblema do seu centro religioso no Monte Gerizim. Jesus abriu o caminho da reconciliação e mandou lá evangelizar antes de irem para as outras nações. Naquela cidade havia um samaritano com o nome Simão o Mágico. Quando este homem viu que o Santo Espírito era entregue pela imposição das mãos, ele apresentou dinheiro aos apóstolos para que lhe fossem também concedido essa graça. Esse homem
foi o primeiro a propor aos apóstolos dinheiro com fim espiritual. Este homem, um samaritano, estrangeiro, mágico e encantador, é o pai de todos aqueles cristãos que não só pagam para shows gospel, para a cura ou milagre de Deus, mas também que vão às escolas pastoral, teológico, bíblico, pago ou remunerado. É dura ou incrível essa verdade? Talvez. Mas até que alguém me mostre biblicamente onde os apóstolos ensinaram, curaram ou mesmo fizeram milagres com fins lucrativos, não rejeitarei essas afirmações. A este encantador, Pedro disse em Atos 8, 20 a 23, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quase que o arrependimento não era suficiente para o tamanho do seu pecado, pois Pedro afirma, depois de lhe falar do arrependimento, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Para este homem, somente o pensar foi suficiente para ser repreendido desta forma, como se estivesse cometido o pecado contra o Santo Espírito, pecado imperdoável. No seu arrependimento, Simão o mágico não se achou capaz de fazer essa oração e pediu que os apóstolos orassem para ele. Hoje, os seus descendentes, seus filhos, acham que Deus é amigo deles, um corrupto. Porém, não perceberam que com Deus não se brinca. Como diz as Escrituras, Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7. Outra passagem em Hebreu 10, 29 a 30 diz o seguinte: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Portanto, cuidai vós que praticais tais abominações, para que o vosso destino não seja de fato como o de Simão o mágico. Logo que a Samaria foi ganho no Senhor, Deus se preocupou das nações. Mandou Filipe deixar novo nascidos para evangelizar um único homem, o eunuco etíope. Atos 8, a partir do verso 26. Quem foi este homem? Em primeiro, vamos conhecer o que significa o nome eunuco. Eunuco é uma pessoa incapaz de procriar ou fazer filhos. Na antiguidade, os reis preferiam serem servidos pelos eunucos, pois, castrando eles, os reis podiam ter certeza da fidelidade e da integridade deles. Portanto, este eunuco etíope era alto funcionário de Cadance, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus bens. Era um homem que a rainha ouvia, pois era de confiança. O fato de ele adorar em Jerusalém mostra que era praticante da fé judaica, um prosélito. De fato, os etíopes tinham costume de adorar o Deus de Abraão desde o sexto século antes de Cristo, no templo da rainha do sul ou de Sabá. É por isso que vemos o eunuco etíope ir adorar em Jerusalém. 1 dos Reis 10, Lucas 11, 31. Como é um homem de confiança para a rainha, Deus tinha um propósito ao converter ele, certamente para levar o evangelho ao conhecimento da rainha e, enfim, para os países da África. Entendemos a razão pela qual se encontra práticas judaicas como a circuncisão em muitas civilizações africanas, não porque os católicos as trouxeram, mas
porque já haviam sido informados sobre o Deus da Bíblia muito tempo antes. Por isso também que encontramos aldeias com estilo das aldeias dos judeus antigos. Em Atos 2, verso 9 a 11, vemos línguas do Egito que eram africanos no meio daqueles que vinham adorar em Jerusalém. Enfim, a história conta que Bartolomeu, o chamado Natanael, exerceu em Anatólia, Índia, Armênia, onde ele morreu, na Mesopotâmia e na Etiópia. Mateus, da sua conta, morreu cavado e decapitado na Etiópia. Descobrimos que os apóstolos de Cristo são os primeiros a evangelizar em África. É preciso rever a nossa percepção da história, que quer que são os católicos que são responsáveis na sua totalidade da evangelização em África. Do verso 36 a 40, vemos Filipe batizar o eunuco etíope sem ter que lhe obrigar um curso de formação ou catecismo, ou mesmo 3 meses de observação antes do batismo, conforme é feito e obrigado hoje em várias denominações, práticas que não têm nenhuma base bíblica. Neste contexto de evangelização, apesar da perseguição, Deus escolheu um jovem, ainda assassino dos crentes, Saulo, denominado Paulo. Depois de lhe trazer a cegueira, Deus escolheu um homem chamado Ananias, um simples discípulo, para lhe abrir a visão e lhe batizar. Se fosse aos nossos tempos, da maneira que gostam de mistificar as coisas, seria um escândalo para os pastores verem um simples crente que não tem ministério nem título batizar sem o consentimento deles. Iriam se encher de inveja e perguntarão: sobre que autoridade foste batizar este homem? Qual foi a tua cobertura espiritual? De igual modo que os fariseus, quando se fala de cobertura espiritual, dizem que deve ser o pastor máximo da igreja. Patético. Quem foi a cobertura de Paulo? O Espírito Santo. Quem foi a cobertura espiritual de Filipe? O Espírito Santo. E daqueles que foram dispersos, os que fugiram à perseguição em Jerusalém, os que evangelizaram toda a Judeia, quem foi a cobertura espiritual deles? Somente o Santo Espírito. A quem todos nós devemos prestar conta? Somente o Santo Espírito. E como poderemos acreditar que a nossa cobertura espiritual é um homem? Tem sentido isso? Para justificar os seus erros, eles vão buscar a história de Elias e de Eliseu. No verso 23 do capítulo 9 dos Atos, está escrito: depois de muito tempo. E o verso a seguir mostra que Paulo chegou em Jerusalém. Na verdade, o tempo decorrido é de 3 anos, conforme ele próprio, Paulo, relata em Gálatas 1, 15 a 20. O verso 31 demonstra que durante todo este tempo em que Paulo jamais perseguia a igreja estava em paz. Havia sim contraditores e alguns religiosos que queriam de vez em quando atentar a vida de alguns irmãos daquela seita dos nazareus, conforme eles diziam em Atos 24, 5. Roma ainda não se implicava nisso e a igreja estava em paz. Muitos dizem: se os cristãos daquela época não erigiram templos, é porque estavam perseguidos. Bem, primeiramente direi que esta resposta é de quem quer ignorar a ordem do sábio arquiteto.
daquele que é o Alfa e o Ômega, que é chamado o profeta de Deuteronômio 18, 15 a 22, o próprio Criador da Igreja, Yeshua Mashiach. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Notem que muitos apóstolos ou pastores fizeram da igreja uma propriedade deles. Cristo não disse que iria mandar alguém edificar. Ele mesmo vai edificar. Não disse que iria edificar com pedras mortas e sem vida. Isso não fez parte dos seus ensinamentos. Porém, é com pedras vivas que há de construir a sua igreja. Pois está escrito: agora que já provaste que Deus é bom, chegando-vos a Ele pedras vivas, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse assunto requer regressar e pular alguns capítulos dos Atos e posicionar-nos nos Atos 7, 48 a 50 e Atos 17, 24 a 25. A palavra afirma claramente que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. O templo de Deus somos nós, como está escrito em 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 6, 19, Efésios 2, 21 a 22, Hebreus 3, verso 6. Não entendo por que os cristãos de hoje insistem a querer criar templos e dizer que é a igreja de Deus. Quando estão apanhados assim, querem se justificar e dando a outra mentira antibíblica de que a igreja seria o conjunto do templo físico, o templo vivo, claro, feito por pedras vivas, que são os cristãos, e o templo morto, feito por pedras mortas. É uma mentira. Onde é isso justificado na Bíblia? Portanto, Cristo não mandou ninguém construir templo e chamá-lo igreja. Cristão, despertam-se do sono, estamos em trevas profundas. Estamos nos conformando na mentira do diabo. Tenham coragem de aceitar o que é bíblico. Muitos estão adorando Deus em vão, pois Cristo disse: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, verso 8. É verdade que havia momentos em que a igreja era perseguida, mas havia também momentos de paz. O sábio arquiteto construiu a igreja para se manter firme tanto no momento de paz quanto nos momentos de perseguições. Arias, de que paz falamos? Glorificamos a Deus de que o nosso país está em paz neste momento. Mas será que espiritualmente o crente está em paz? O que diz o profeta Ezequiel no seu livro, no capítulo 13, verso 10 a 16? Os profetas de Israel tiveram visão de paz para ela. Não havendo paz, diz o Senhor Deus. O cristão está sempre e constantemente no campo da batalha. Não se esqueçam disso, principalmente no campo de batalha espiritual. Cristo veio trazer paz aos que nele acreditam. Porém, essa paz não é conforme a do mundo. Leiam João 14, verso 17. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como alguém pode nos dar a paz e dizer mais que não se turbe os vossos corações, nem se atemorizem? É mesmo para nos dizer que teremos tribulações, porém, nessas que tenhamos a paz, sua paz. Essa paz desconhecida pelo mundo, essa paz que provém de uma confiança não fingida e uma fé inabalável a Deus. É por meio dessa paz que vemos cristãos martirizados cantar e louvar a Deus nas suas tribulações. O mundo não pode entender tamanha loucura. Será que nós, cristãos de hoje, entendemos essa paz? Será que a queremos? Creio que não. Vendo a nossa pouca vontade de nos entregar a Deus e de pertencer somente a Ele por meio das nossas obras e dedicação. Portanto, glorificamos a Deus pelo que, desde o Edito de Milano, escrito em 313 pelo imperador Constantino, a perseguição contra os cristãos cessou até os nossos dias em vários países, em exceção a alguns como a Coreia do Norte e em alguns países muçulmanos. Portanto, esse Edito de Milano tem pelo menos um limite que se nota nesses dias. Ele abrange somente a parte da perseguição física. Ora, o cristão sofre uma perseguição tanto física que o que chamamos de perseguição invisível, a que praticamente ninguém se preocupa, nem o próprio cristão, e isso por causa do conformismo e da distração, enquanto Cristo dizia sempre: vigiai. Pergunto àquele cristão que pensa que não há perseguição invisível: será que é fácil seguir a Deus? Será que é fácil ser santo? Alguns dirão mesmo que é impossível. Qual é então a razão? O sexo, as preocupações da vida, a procura de dinheiro que leva à falta de tempo, os prazeres da vida mundana, música, álcool, cigarro, discoteca, festa. É óbvio que há muitas razões e qualquer que sejam essas razões, é porque existe a mão do diabo por detrás. É, pois, uma forma de perseguição para que não seja possível de fazer a vontade do Senhor. Existem também vários lugares onde são incentivados esses vícios ou essas razões de não seguir a Deus. Em primeiro, as nossas casas, principalmente quando fazemos da televisão um membro da família com quem não podemos nos afastar. Em segundo lugar, é fora, a perseguição dos amigos mundanos, da corrupção no local de trabalho, da inveja, dos panfletos publicitários que apresentam imagem obscena de mulheres e homens vestidos indecentemente. E mesmo na rua, onde vemos mulheres e homens vestidos também indecentemente. Em terceiro lugar, vou me achar, se calhar, em erro, mas vou ter que o dizer. O outro sítio de perseguição invisível contra os cristãos é nos locais que chamamos de igreja. Nesses, há uma perseguição muito mais sutil do que invisível. É por isso que digo que vão me achar em erro. Explico a razão dos meus dizeres. Depois do nascimento da igreja, reinos e reis passaram e perseguiram os cristãos. Apesar disso, eles permaneceram até hoje. Se não é possível matar todos eles, qual é a solução mais fácil que temos se não for conformá-los às religiões do mundo? Esse foi o plano maquiavélico do imperador Constantino contra os escolhidos, que, pelo Edito de Milano, transformou somente a perseguição física a uma sedução. Esse proceder é o mesmo que do Balaão, que
que ensinava a Balac a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Números 22 e 23, Apocalipse 2, verso 14. O que é notável historicamente é que quando a igreja é perseguida, ela se fortalece no Senhor, se santifica e cresce ainda mais. Porém, quando ela é seduzida, ela cai no engano dos falsos profetas, na corrupção, na passividade e na fraqueza. É o que está a se notar nesses dias. Hoje, quem pesquisa e não coopera ou não se conforme com essa sedução e com as doutrinas pregadas é chamado de herege. Se for um grupo, será chamado de seita. Notem que o único objetivo da perseguição contra os cristãos é de impedi-los de adorar o único e verdadeiro Deus. Conforme Faraó não queria deixar os filhos de Israel saírem para adorar no deserto, e os fariseus, na mesma, como os saduceus, perseguiam os apóstolos porque não queriam que eles pregassem pelo nome de Yeshua Mashiach, o verdadeiro Deus. Atos 5, 27 a 32. Infelizmente, hoje a mesma coisa acontece. Depois de terem seduzido a igreja como Satanás seduziu a Eva, os falsos profetas e corruptos pastores desviaram a adoração do rebanho de Deus e puseram-na ao anticristo, o que a Bíblia, em 2 de Tessalonicenses 2:3, chama de apostasia, que é o abandono da fé. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, diz Jesus Cristo em Mateus 15:19. O que acham quando um adorador de Deus quer ser uma celebridade e dar autógrafos ou mesmo ser diva? Não é uma sedução? Será que conhecemos o que significa diva? É o top da celebridade. É por isso que muitos querem receber honra dos seus fãs e dar autógrafos. Insensatos, diriam os apóstolos. Não sabeis-vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Somente os frutos demonstram quem eles são na verdade, pois são julgados por um júri mundano. Mas o cristão tolo e cego não consegue ver isso. É realmente estúpido acreditar que um adorador de Deus possa ser diva e ter fãs. É uma loucura de ver até que ponto chegamos na tolice evangélica. É inacreditável. A única celebridade a quem devemos dar honra e glória é o nosso Senhor Yeshua Mashiach. Ele não divide a sua glória com ninguém. O cristão não deve procurar ser celebre. É uma sedução. Quando os pastores pregam somente sobre o dízimo, o dar dinheiro e sereis abençoado financeiramente, quando pregam o evangelho da prosperidade, não é isso uma ganância? O pior de todas as perseguições dentro da igreja é quando os pastores impedem aos fiéis de exercer os seus ministérios, querendo que todos os fiéis estejam debaixo do domínio ou da autoridade deles. Chamam isso de autoridade espiritual. A Bíblia mostra que a única autoridade espiritual é o Santo Espírito. Não há mais além dele. Essa doutrina faz com que os servos de Deus estejam dependentes dos seus líderes espirituais, pois tudo o que tem de fazer depende destes. Quer ir evangelizar? Tem de perguntar ao seu líder. Quer ir batizar? Tem de perguntar ao seu líder. Queres visitar uma outra assembleia? Tem de perguntar ao seu líder. Queres fazer milagre, profetizar, ensinar e pregar e mesmo aceitar uma verdade bíblica? Isso é verdadeiramente grave, pois fecha a porta do paraíso a muitos. Nada é feito por autorização espiritual, mas tudo é feito pelo consentimento do pastor. Meteram o Espírito de Deus em segundo lugar e depois do pastor. Não é assustador de ver que mesmo para orar para o seu filho doente em casa, alguns devem chamar em primeiro o pastor?
Se o seu líder não estiver de acordo com o que queres fazer por ordem espiritual, não poderás fazer exatamente nada. Tudo que deves fazer tem de depender dele. Ora, Gálatas 5, verso 1 diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estás, pois, firme e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Olhem e observem a geração cristã na qual estamos. É a mais fraca, a mais morna e a mais morta ou insensível de todas as outras gerações quanto ao serviço, à entrega e à obediência a Deus. É por isso que somos chamados de igreja de Laodiceia, a igreja morna, a que vai ser vomitada por Deus se não se arrepender. A Bíblia nos revela pelas escrituras de Judas, do verso 8 a 11, que esses profetas seguiram o caminho de Caim, que matou seu irmão Abel por inveja, pois as suas obras não foram aprovadas, porém o do seu irmão foi. Na verdade, quem persegue os verdadeiros cristãos são os religiosos. São esses que põem pressão num governo ou em alguém para perseguir os verdadeiros filhos de Deus a fim de preservarem suas receitas ou seus interesses. Perverteram-se na ganância de Balaão, que corrompeu o seu coração por causa dos presentes. O dinheiro é a raiz de todo mal. Pereceram na revolta de Coré, que foi levita e servo de Deus no tabernáculo, número 16, 1 a 40. Esse Coré levantou um número de pessoas para fazer um golpe a Moisés e entraram no inferno com seus corpos vivos. Esse vai ser o destino de todos aqueles que impedem aos verdadeiros servos de Deus de fazer a sua obra. How sweet the sound that saved